Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o Renato, retornando com vocês mais uma vez no nosso canal Hora Teológica. Tudo bem com vocês? Trazendo essa dica sensacional para vocês aqui, uma dica de leitura que tem a ver muito com teologia na escolástica no período da Idade Média, com um excelente autor, um excelente teólogo e filósofo. Antes de a gente entrar nesse review rápido aqui para vocês, rasteiro, porque a obra é curta, dá aquele like, aquela curtida no canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você passa por aqui, às vezes foi indicado por alguém, você passou aqui esporadicamente, não deixe de marcar com a sua presença e fazer parte desse projeto, ok? Aciona também o sininho das notificações. Você apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 abas. Preste atenção, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo que subir novo aqui no canal, ok? Lembrando também que está ativado o nosso grupo lá, o Hora Teológica News. Quem quiser fazer parte, não é grupo de debate, tá? É um grupo de lançamentos, informações, de promoções que estão chegando no mercado, obras que estão chegando nas editoras, obras que estão chegando na prateleira, um grupo de troca, de venda, né, de informações, algumas curiosidades em relação a obras que estão sendo postadas, né? Quem quiser fazer parte desse grupo, tá? Só mandar o seu nome e seu contato para o e-mail que vai aparecer aqui na tela, santosrsb2004@gmail.com. E o nosso Instagram também que está ativado, colocando sempre novidades lá, que obras que não podem chegar aqui no canal. Por quê? Porque são muitas obras que estão chegando, então não temos como apresentar tudo, né? Tá chegando muita coisa em avalanche aí, vai chegar coisa pro meio do ano, e as editoras estão a todo vapor colocando obras aí no mercado, tá bom? Quem quiser lá seguir a gente lá, só chegar no nosso Instagram, que é o Hora_Teológica, tá bom? Vamos para a dica de leitura. Como você já está vendo, esse aqui é o comentário a Tessalonicenses, tá? Você vai ter aqui as 2 epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, edição bilíngue. Depois eu vou apresentar aqui uma particularidade nessa obra interessante. Isso aqui da editora Concreta, tá? Essa coleção é a coleção escolástica. Tem outras coleções, tem a coleção de antiguidade, né, patrística, de obras também de cunho nacional, no caso. Tem obras também bastante de autores renomados. Mas essa obra aqui, essa coleção é muito interessante, que vai tratar justamente de alguns autores da Idade Média. Você tem Anselmo de Abelardo, você tem ali Duns Scotus, né? Tem algumas obras interessantes. Tem outras obras também desse belíssimo autor que dispensa comentário, que é Santo Tomás de Aquino, tá? Tem outras obras também, além do compêndio de teologia e tudo mais. Vamos mostrar para vocês. Aqui, ó. Tem aqui um breve comentário. Aqui, ó. Quem está na fé que crê que haverá o momento derradeiro do mundo, após qual as coisas não serão como hoje as conhecemos? Crê que haverá o momento derradeiro do devir histórico, análogama das vicissitudes humanas no decorrer do tempo. Crê que surgirá o homem ímpio, o anticristo, após uma apostasia da fé como nunca até então se viu na igreja e no mundo. Crê que Cristo virá novamente, desta vez não como cordeiro a ser imolado, mas em glória e poder. Crê, por fim, no juízo final que destinará individualmente as pessoas ou a pena eterna ou a visão beatífica da essência divina, reprovação ou salvação. Só essa parte aqui dá para entender que a Carta de Tessalonicenses, né, em sua integridade, vai trazer o que? Salvação, santificação, e simplesmente também vai falar sobre arrebatamento. Tá? Deixa eu baixar aqui a câmera para a gente ter aqui um posicionamento melhor dessa obra. Às vezes faz uma sombra aqui, mano, justamente por causa do aro do suporte da câmera, tá? Os irmãos aí vão desculpar, que acho que não vai atrapalhar muita coisa essa sombra aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Vamos adiante. Tradução do Thiago Gardoni. Coleção escolástica. Você tem aqui os colaboradores da obra, né? Aí você tem aqui o sumário. Apresentação. O vetor teológico do comentário: mérito, graça, profecia. O mérito e os direitos da amizade. Preeminência da graça, começo da glória. Profecia. Teologia do fundo metafísico. Conclusão teológica para um mundo caótico. Notas prévias do tradutor. Comentário Tessalonicense. Comentário, a primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Prefácio. Capítulo 1. Você tem aqui leitura, no caso,
são partículas, né? São pequenas partículas de comentários aqui para não ficar tão extenso. E você dividir também a parte com a questão da tradução ali, no caso, a leitura em latim. 1 Tessalonicenses 1, do 1 ao 10. Capítulo 2. Primeira leitura, 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Depois vem 1 Tessalonicenses 2, do 13 ao 20. Aqui, ó. Capítulo 3. Primeira leitura, 1 Tessalonicenses 3, do 1 ao 13. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 11. Depois vem do 12 ao 17. Aí depois vem capítulo 5, do 1 ao 13. E depois do 14 ao 28. Aí você vai para a segunda epístola aos Tessalonicenses. Capítulo 1, você tem aqui a leitura, 2 Tessalonicenses 1, do 1 ao 5. Depois vem 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 12. Você tem aqui capítulo 2, do 1 ao 5. Capítulo 2, do 6 ao 10. Capítulo 2, do 10 ao 16. Capítulo 3, do 1 ao 9. Capítulo 3, do 10 ao 18. Aqui, deixa eu mostrar para vocês como funciona. Entrarmos aqui na parte aqui, ó, que já começa já o comentário da epístola, prefácio. E aqui você tem uma coisa interessante, fala bilíngue, né? Você pensa que é só o latim que tem, mas olha só que interessante. Aqui, ó, capítulo 1, primeira leitura, 1 Tessalonicenses 1, do 1 ao 10. Eu não vou ler essa parte, eu vou ler outro trecho aqui com a gente, pra gente aqui. E olha só, aqui você tem o texto, né? Como você está vendo, em português. E aqui do seu lado esquerdo, você tem dois textos. Você tem aqui em cima o latim, aqui, ó. Non ergo deficit sed sublevatur et primo por revelatione mentis ad Deum. Gregorius muda quae hic premunt ad Deum. Meu latim vai arranhando, né? E aqui embaixo você tem o texto grego. Olha isso. Caput 1, Lectio 1. Aqui, ó. Tudo em grego. Latim, grego e aqui no direito o português, tá? Ah, irmão, todas as obras são assim, irmão Renato? Pelo menos as que eu conheço, que eu tenho, são todas assim. Pelo menos aqui, grego e latim não. Essa aqui vem grego e latim. Outras obras você vai ter só o latim do lado esquerdo. Vou mostrar para vocês aqui uma parte interessante que ele vai tratar justamente uma parte do arrebatamento. O comentário que ele vai fazer aqui da carta de Paulo. Aqui já, no caso, é a segunda leitura, né? 1 Tessalonicenses 4, do 12 ao 17. Então gravem bem que daqui a pouco eu vou fazer a leitura do comentário dele de todo esse texto. Então começa assim, ó, o texto bíblico, né? Mas não queremos, irmãos, que estejais na ignorância acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Aí você vê aqui, ó, 92, 94, a marcação, porque quando vier o comentário vai ser de acordo com o trecho aqui. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará com aqueles que adormeceram nele. 96. Nós, pois, vós dizemos isto segundo a palavra do Senhor, que os que estamos vivos, que restamos para a vinda do Senhor, não passaremos adiante daqueles que adormeceram. 97 aqui, ó. Porque o mesmo Senhor ao mundo, né, ao mando, né, de Deus, a voz do arcanjo, o som de trombeta de Deus, descerá dos céus, que morreram em Cristo estarão primeiro. Então, uma parte da tradução que é um pouco diferente. Depois nós, os que vivemos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele sobre as nuvens até o encontro de Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Parte 105. Vamos ver aqui, ele vai começar lá no comentário em 92. Aqui, ó. Ele já vai pegando aqui em diante. Então, o comentário de todo aquele trecho que eu li, ele vai pegar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Ó. Proíbe, portanto, que se entristeçam desordenadamente. Isso aqui é o comentário de Tomás de Aquino já. Por isso diz, como os outros, porém, parece que o apóstolo sensatamente concede o entristecer-se pelos mortos. Contudo, proíbe algo, ou seja, que se entristeçam desordenadamente. Por isso diz, como os outros. Com efeito, aquele que se entristece, a saber, pelos mortos, tem piedade. Primeiro, por causa da morte do frágil corpo. Devemos, com efeito, amá-los, aos mortos, mas o corpo
por causa da alma. Esse trecho aqui vai citar um texto apócrifo de Eclesiástico. Ó morte, quão amarga é a tua memória para um homem que tem paz. Segundo, por causa da divisão e da separação que é dolorosa para os amigos. Aí 1 Samuel 15:32. Assim separa a morte amarga. Terceiro, porque pela morte se dá a recordação do pecado. Romanos 6:23. O estipêndio do pecado é a morte. Outra tradução diferente. Quarto, porque se dá a recordação de nossa morte. Eclesiastes 7. Nela recorda-se o fim de todos os homens, e o que está vivo considera no que lhe há de acontecer. Portanto, devemos entristecer-lhe mais moderadamente. Deixa eu pular o trecho aqui. Aí você tem aqui, ó. Esperamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, a qual transformará nosso corpo de miséria, fazendo-nos semelhante ao seu corpo glorioso. Por isso diz expressamente acerca dos que dormem. João 11:11. Nosso amigo Lázaro dorme. Ou seja, é uma morte, no caso, momentânea, né? Ali Jesus não estava falando que ele dormia, mas assim, que ele estava morto. Ele falou com outras palavras. O que dorme faz três coisas. Deita-se na esperança de se levantar-se. Por isso o dorme aqui, né? O Paulo também usa esse termo. Aqueles que adormecem por causa dos que dormem. Até o texto da ceia, né? 1 Coríntios 11 ele vai citar também. Muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porventura o que dorme não poderá outra vez levantar-se. Assim também o que morre na fé, ademais a alma daquele que dorme vigia. Aqui, vamos para outra parte aqui, 94. Em seguida, quando diz, pois se cremos, pois a razão da administração primeiro afirma na ressurreição, segundo exclui a suspeita de dilação. Nós, pois, vos dizemos, terceiro, põe a ordem de ressurreição. Porque o mesmo Senhor, ele vem aqui, Mas deve saber-se que o apóstolo, 1 Coríntios 15:12, afirma a nossa ressurreição a partir da ressurreição de Cristo, pois ela é a causa da nossa razão, porque argumenta neste lugar pela causa. E a ressurreição de Cristo não é apenas a causa, mas também o exemplar, porque o verbo encarnado ergue, suscita os corpos, mas o verbo simpliciter ergue as almas, pois Cristo, porque assumiu a carne e nela ressuscitou, é exemplar de nossa ressurreição. Aqui, outra parte interessante, vou ler até aqui. Mas também causa eficiente, porque tudo que se faz pela natureza humana de Cristo não foi feito só segundo a virtude da humanidade, mas segundo a virtude da divindade unida a ele. Por isso, assim como o seu tato curava um leproso, enquanto era instrumento da divindade, assim a ressurreição de Cristo é a causa de nossa ressurreição, não enquanto ressurreição do corpo, mas enquanto ressurreição do corpo unido ao verbo da vida. E por isso o apóstolo, supondo isso, firmemente argumenta assim, porque se cremos firmemente que Jesus ressuscitou, cremos também que aqueles que adormeceram, etc., adormeceram em Jesus, os que foram feitos conforme a sua morte pelo batismo. Ou, em Jesus, aqueles que ele levará consigo. Zacarias 14:5, aí vai citar outro trecho. E virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. E aí vai citando um trecho também que vai ligar diretamente ao tema. Isaías 3:14. O Senhor entrará em juízo com os anciãos do seu povo e com os seus príncipes. Né? Que interessante, dá arrebatamento aqui ainda. E por isso diz, os que estamos vivos, aos que não entendem, parece que esta passagem, o apóstolo disse que isto aconteceria durante a sua própria vida. Né? Muitos parece ali que Paulo está dizendo que o arrebatamento aconteceria iminentemente no período que ele estava vivo. E porque Paulo se inclui, nós, os que estivermos vivos. Né? E os Tessalonicenses também parecia isto. Por isso escreveu-lhes outra epístola, onde disse, não vos movais facilmente dos vossos sentidos. Paulo causa aquele sentido de iminência para que o senso de vigilância não se apague. Né? Isso é muito interessante. Tá aí, irmãos. Tem mais coisa aqui que ele vai trazer sobre a carta Tessalonicenses. Um olhar, um teor filosófico, mas muito interessante, que ele vai trecho por trecho aqui. É mais um comentário para quem gosta de comentário bíblico, né? Uma visão aqui mais filosófica, na visão de Tomás de Aquino. Tá aí mais uma dica para vocês, comentário a Tessalonicenses, edição bilíngue da editora Concreta da Santo Tomás de Aquino. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.